Bom, então nós temos aqui, né, uma outra situação, problema. Em uma caixa, né, nós temos aí bolas e bonecas, totalizando 732 brinquedos. Então, isso quer dizer o quê, né? Que a quantidade de bolas que temos mais bonecas dá 732 brinquedos ao todo. Então, se o número de bolas é 5 vezes o número de bonecas, quantas são as bonecas e o total de bolas? Então, ele quer saber o número de bonecas que temos e o número de bolas que temos, ok? Então, a primeira coisa que nós temos aí é que prestar bastante atenção aí nas nossas informações que aparecem na situação problema. Como eu disse na aula anterior, e também vocês viram na videoaula de outro professor que eu postei lá na plataforma, resolver um problema que envolve equação requer a leitura detalhada daquele problema, para você identificar o que você pode chamar de x, né? Para você escrever aquela situação problema para a equação correspondente. Então, nós temos aí, pessoal, falando de bolas e bonecas. Então, o que a gente faz? Diz que o total de brinquedos é 732, ok? O número de bolas é 5 vezes o número de bonecas. Então, nós não conhecemos a quantidade de bonecas, né? Para me julgar que a quantidade de bolas é 5 vezes o número de bonecas, eu preciso saber a quantidade de bonecas. Então, eu vou chamar bonecas, ó, de x, bonecas de x. E a quantidade de bolas, né? Eu vou chamar de quê? De 5x. Porque ele fala ali que o número de bolas é 5 vezes o número de bonecas. E o 5 vezes alguma coisa é o quíntuplo, né? Quíntuplo de alguma coisa, 5 vezes alguma coisa é 5x. Então, nós fazemos ali 5 vezes x, representando 5 vezes a quantidade de bonecas. E aí, o que nós podemos concluir disso? Que a quantidade de bonecas x mais a quantidade de bolas 5x tem que dar 732 brinquedos. Montamos a nossa equação a partir das informações que nós colhemos. Chamou boneca de x, bolas de 5x. Então, a quantidade de bonecas x mais bolas 5x tem que dar 732. X mais 5x nós vamos somar, né? São sinais iguais e você vai somar. Então, dá o quê? 5x, que é igual. Igual a quê? 6x, né? Então, tá aqui o 6x. 732 você vai baixar, né? 732. Aí você vai finalizar a sua equação agora. X é igual, desce o 732, e quem vai passar dividindo aqui é o 6. Então, x vale. Aí nós vamos fazer agora a divisão de 732 por 6. 732, né? Se você fazer a divisãozinha aí, né, e dividir por 6, você vai encontrar 122. Encontramos então, pessoal, a quantidade de quê? De bonecas. Então já vou colocar aqui, ó, que bonecas. Como eu chamei bonecas de x, eu achei x igual a 122, eu encontrei, né, esse valor. Então as bonecas valem 122. Já as bolas, nós temos a quantidade de bolas, né? Vai ser 122 vezes 5, porque pelo problema o número de bolas é 5 vezes o número de bonecas. Quanto é que vai dar isso aí? Ou então eu faço a diferença, né? Eu pego 732 e diminuo 122, eu acho. Ou então eu pego as bonecas 122 e multiplico por 5. E eu vou achar o quê? 610, tá? Boneca 122, bolas 610. Semelhante à questão 13 aí da página 47 que vocês vão fazer. Ok? Deixa eu passar o traço de divisão aqui nessa fração aqui, ó. 732 dividido para 6. Ok, gente? Olha a próxima aí, ó. O próximo fala de um perímetro de um triângulo. Tá falando de triângulo aí, né? Vou jogar essas ferramentas aqui embaixo, que elas sempre
Me atrapalham. Pronto. O perímetro de um triângulo é 36 centímetros. Um dos lados mede o triplo da base e o outro lado mede a base adicionada 6 centímetros. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Triângulo 3 lados, né? Um dos lados mede o triplo da base. Um dos lados mede 3 vezes a base. E o outro mede o valor da base adicionada 6 centímetros. Mede, então, a base mais 6. Claro, vou ter que chamar a base de x para mim poder determinar ali o triplo da base, para mim poder determinar a base adicionada 6 centímetros. É necessário que eu chame, né, a base de x. Então, a base é x. O que mais que nós temos aí? A base é x, qual é o outro lado? Um dos lados aí vai medir o triplo da base. Vou chamar de lado base, depois eu vou colocar lado 1 e lado 2. Vou colocar assim. O lado 1. Base, lado 1, lado 2. 3 lados, né? Posso fazer assim. Um dos lados aí vai medir o quê? O triplo da base. O triplo de x é 3x. E o outro lado vai medir a base adicionada 6 unidades. Então, mede x adicionado 6 unidades, ou seja, 6 centímetros. E ele fala que o perímetro desse triângulo é 36, para a gente determinar a medida dos lados. Então, o que nós vamos fazer? Perímetro é o quê? Vou pegar o x, P de perímetro, vamos colocar assim, né? P de perímetro é igual a base x mais 3x, que é o lado, né? Um dos lados que mede o triplo da base, mais o outro lado que mede x mais 6. Pronto. Só que o perímetro eu conheço. Então, aquele P de perímetro eu vou substituir por 36. 36 é igual x mais 3x mais x vai dar o quê? 5x, né? Mais 6. Ah, professor, e se eu não fizesse P de perímetro igual, e se eu fizesse já a soma desses lados aí igual a 36? Perfeito, está correta a mesma coisa. Se você pegasse x mais 3x mais x mais 6 igual a 36, julgando que o perímetro é a soma de todos aqueles lados igual a 36, está correto, tá? Mesma coisa. Letras de um lado, números do outro. Vamos deixar o 5x quietinho lá, porque se eu passar ele para o primeiro membro, ele vem menos. Aí tem aquela coisa toda de multiplicar por menos 1 e o aluno sempre esquece. Deixa quieto. Então, vai fazer o quê? Pega o 36, abaixa, né? Vem com aquele 6 do segundo membro para o primeiro membro. Ele vem menos 6, que é igual a 5x. Aí você vai pegar 36 menos 6, que é igual a 30, que é igual a 5x. Agora faz só troca de membro. Quando você troca membro, não precisa mudar sinal. Então, 5x é igual a 30. Finalizando agora, você vai deixar o x aí sozinho, né? Lembra que o processo inverso da multiplicação é a divisão, então tudo que multiplica x passa dividindo. Então, eu vou descer o 30 e quem passa dividindo é o 5. Então, nós vamos aqui passar um traço de divisão aqui. E aí eu tenho agora o resultado final. X é igual, onde eu vou fazer o 30 e dividir pelo 5, que é igual a 6. 6 centímetros. Determine a medida dos seus lados. Olha só. Então, qual é a base? Quanto que mede minha base? Se a base eu chamei de x e eu encontrei x valendo 6, então a base é 6. Lado 1. O lado 1 vai medir 3 vezes 6, 18. Vou botar os centímetros aqui. 6 centímetros, 18 centímetros. E o lado 2 vai medir então aí, ó, onde ele fala assim, a base mais 6. Então, qual foi a base que nós encontramos? 6. Então, vai ser 6 mais 6. 6 mais 6, que é igual a 12. E se você somar aí, né, 18 com 12 com mais 6, né, você vai encontrar o quê? 36 centímetros. Ok?
Deu até sono. Joia, então. Até a próxima aula.